Olá, meus queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Metamorfose Financeira, esse espaço onde falamos de transformação, esperança e de como podemos melhorar a nossa vida financeira e emocional. E é sempre uma alegria imensa poder estar aqui com vocês, compartilhando conhecimentos, experiências e, acima de tudo, a certeza de que com dedicação e fé é possível sim virar a página financeira e escrever uma nova história. Eu me chamo Lilian Meng, eu sou educadora financeira, mentora de mulheres e eu quero começar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui, porque afinal é Ele que nos capacita e nos dá sabedoria para a gente enfrentar os desafios da vida, inclusive os financeiros. E que este programa possa ser um canal de bênçãos na sua vida. E prepare-se, porque o tema de hoje é daqueles que tocam o coração e trazem alívio para quem está enfrentando essa dificuldade. Como sair das dívidas? Um assunto tão necessário e que com certeza vai trazer insights valiosos para você e sua família. E para nos ajudar nessa missão, tenho a honra de receber um convidado muito especial, alguém que também faz parte aqui da família da Rádio Web e é uma verdadeira referência em educação financeira. Marcos Mizuki, ele é apresentador do programa Na Real, aqui na Rádio Web, que vai ao ar toda sexta-feira, e tem uma trajetória incrível, ajudando pessoas a alcançarem o equilíbrio e prosperidade financeira. Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Uau, que apresentação sensacional. Pessoal, boa noite. É um prazer enorme estar participando desse programa que eu tive a honra de ver nascer. Então, para mim, eu estou muito feliz de estar podendo participar essa noite aqui com todos vocês. Obrigado, Lilian, pela oportunidade. Então, eu me chamo Marcos Mizuki, eu sou educador e mentor financeiro há 4 anos. Eu sou formado em administração, eu tenho pós em psicologia, porque eu precisava fazer essa pós para entender essa parte da educação financeira, e atualmente estou fazendo a minha pós em planejamento financeiro. E eu tenho uma história de 20 anos de Japão, onde isso, para mim, foi a minha maior escola de aprendizado da vida, e que me tornou homem, me direcionou como uma pessoa onde eu tenho essa missão de levar a educação financeira para as pessoas. Então, hoje eu queria pedir licença para todos vocês, para poder contar um pouquinho da minha história, para vocês entenderem o porquê que a educação financeira mudou a minha vida e eu me tornei educador financeiro e quero mudar a vida de todos vocês que nesse momento pode acreditar que eu estou endividado e eu não consigo sair dessa situação. Acredite, você é capaz de sair dessa situação. O ano é 1991. Talvez alguns ouvintes aqui não tenham nem nascido nessa época, outros estavam engatinhando, enfim. Eu estava me mudando para o Japão e nem sabia ao certo onde ficava o Japão no mapa ali. Eu não sabia absolutamente nada, por mais que os meus pais fossem descendentes de japonês. Eu sabia que eu queria alcançar a minha independência financeira, mas eu não sabia ao certo o que era isso. Eu sabia o que eu queria comprar, adquirir com o dinheiro. E lá no Japão eu sabia o tempo que eu iria demorar para fazer essas conquistas. Porque lá, no primeiro impacto da educação financeira foi eu entender o quanto que eu iria receber de receita durante o ano, porque aqui no Brasil a gente faz essa receita mensal. E nos países mais desenvolvidos, as receitas são anuais. Para quê? Para que você tenha uma visão de quanto que você pode gastar ao longo de um ano. Você já consegue fazer o seu planejamento. Ali foi o meu primeiro impacto em relação à educação financeira, mas eu não sabia o que era educação financeira. Mas eu falei, caramba, que legal, porque aqui você já conseguia ter uma visão. E eu já sabia que em 3 anos eu ia conseguir conquistar a minha casa, um carro e ainda ter um dinheiro para montar um negócio. Só que eu não sabia o que era, mas eu já tinha esse dinheiro.
Então, eu fiquei ao longo 3 anos. Retornei para o Brasil e depois eu retornei para o Japão porque eu não consegui me adaptar novamente ao Brasil. E isso é muito louco, porque eu demorei 1 ano e meio para me acostumar no Japão, língua diferente, um clima totalmente diferente, muito frio. Eu, com 19 para 20 anos, sozinho num país totalmente desconhecido, onde eu não sabia falar absolutamente nada, eu não conseguia entender nada do que eles falavam. E só que as coisas foram acontecendo e eu comecei a entender como que era a cultura japonesa. E ali as coisas começaram a fazer sentido para mim. E nesse... Oi, pode Ô, falar. Marcos, tu foi para lá a primeira vez, então, com 19, 20 anos. Isso. E não tinha a senhora Mizuki ainda. Não tinha a senhora Mizuki ainda, eu fui solteiro. Ah, entendi. Porque eu queria conquistar as coisas que eu via que era uma dificuldade aqui no Brasil para conquistar. Talvez demoraria muito tempo. E era um momento onde estavam indo muitos brasileiros para o Japão, porque se pagava-se muito bem. E aí eu falei, puxa vida, eu vou economizar aqui muitos anos da minha vida, e aí eu consigo conquistar essas coisas, que é o que a cultura brasileira diz. Pô, tem a sua casa própria, tem as suas coisas, né? Isso a gente já traz dos pais, né? Para a gente ter a nossa, esses itens, né? Esses patrimônio. E aí, ao invés de eu ficar 3 anos, eu acabei ficando 20 anos no Japão. Só que nesse período, eu estudei, eu sempre gostei muito de estudar, de ler. Então, eu me via um pouco diferente dos 300 mil brasileiros que tinham lá na época, porque a pessoa só trabalhava e não fazia absolutamente nada. Então, eu comecei a me inserir na cultura japonesa. Então, eu trabalhava bastante, mas nas minhas horas de folga eu aproveitava também da melhor forma possível dentro de um controle de gasto, porque aí, inconscientemente, o Japão ele já tem uma educação financeira muito forte. Ele dá muito valor à proteção, porque hoje, a qualquer momento, pode ter um terremoto. E se você não tem uma reserva, como que você vai superar esse terremoto? Recentemente, nós vimos terremoto, vimos o tsunami, que foi ao vivo para todo mundo. E eu estava no Japão no tsunami. Só que eu morava num lugar distante, mas eu estava no país onde estava acontecendo aquele desastre natural ao vivo. E o japonês ele preza muito essa parte da proteção. Então, ter uma reserva financeira, ter um seguro de vida, porque a qualquer momento tudo pode acabar. E isso eu fui inserindo na minha vida. Eu comecei a dar importância a todas essas coisas que fazem parte da educação financeira. E volto a dizer, eu não sabia ainda o que era educação financeira, mas eu já estava praticando, porque eu já sabia quanto que eu ganhava, quanto que eu precisava poupar e quanto que eu poderia gastar com o meu lazer, sem me sacrificar, né? Então, tinha mês que eu falava, pô, esse mês não dá para mim poder passear. Então, eu não ia. Só que aí eu me preparava para o outro mês. E no Japão, não tem férias como tem aqui no Brasil de 30 dias. Lá você tem alguns feriados pontuais que você tem 10 dias de folga, ou após 1 ano de trabalho, você tem, assim, começa com 6 dias de férias remunerada. Mas você não pode tirar os 6 dias seguidos, porque eles utilizam esses dias para você poder ir no médico, poder resolver um problema. Não é tipo 6 dias seguidos, né? Então a cultura é muito interessante. E aquilo foi mágico para mim. E nesse intervalo eu me formei em administração. Em 2008 eu resolvo voltar para o Brasil para passear, porque eu já havia conhecido a senhora Mizuki e a gente tinha decidido que nós iríamos morar no Japão. Só que quando eu retorno para o Brasil estava um país diferente. Era um momento onde o Brasil estava distribuindo muito dinheiro, tinha muito crédito fácil, foi o primeiro mandato do Lula, e ele estava distribuindo muito dinheiro. Então, as pessoas, os brasileiros, aquela pessoa que não tinha acesso a uma máquina de lavar nova, um sofá novo, começou a ter todos esses itens
com mais facilidade. E o Brasil estava diferente mesmo. Eu falei, puxa vida, o Brasil está bem aquecido. O que aconteceu? Eu não volto para o Japão. Só que a minha esposa estava no Japão. Aí eu falo para ela, vende tudo e volta para o Brasil. E ela não conhecia muito, ela é brasileira, mas ela estava há muito tempo já no Japão. Ela falou, puxa vida, você tem certeza? Eu falei, não, certeza eu não tenho, mas volta. E aí ela voltou. Nesse intervalo de 10 anos, eu montei uma empresa, eu comprei uma distribuidora de iogurte e estava trabalhando bastante e ganhando dinheiro. Só que o que aconteceu? Com 6 meses de Japão, de Brasil, nós fomos assaltados. Invadiram a nossa casa 6 horas da manhã de um domingo. E a gente, ao longo de 20 anos, eu morando num país onde a violência é praticamente zero. Eu não consegui lidar com essa situação, porque foi meu primeiro momento de vulnerabilidade como homem mesmo, assim, de você ver pessoas que você não convidou entrar na sua casa, batendo na sua esposa, e você não poder fazer absolutamente nada, e eles levando praticamente 70%, 80% de tudo que nós havíamos conquistado ao longo do tempo, em praticamente meia hora. Porque naquela época não era igual agora que você pega o celular e abre uma conta. Naquela época você precisava comprovar endereço, comprovar renda. Era tanta documentação para abrir uma conta que a gente ainda não tinha conta aberta. E uma parte do nosso dinheiro estava em casa, tanto da empresa quanto a nossa reserva que nós trouxemos do Japão. E eles levaram tudo. Então, assim, foram meia hora que aí depois a gente ficou, eles amarraram a gente. Nossa. E a gente ficou umas 6 horas lá que a gente não conseguia se soltar. E foi engraçado que a gente tinha uma gatinha que a gente tinha acabado de adotar e a gente tinha cortado a unha dela uma noite anterior, então tinha aquele cortador de unha. Foi com aquilo lá que nós conseguimos se soltar. Então, eu machuquei toda a minha esposa, porque eu não estava enxergando. Então, eu picotava assim para tentar cortar aquele enforca-gato, aquele amarrador de nylon, sabe? Sim. E aí, a minha esposa falou, não, a gente não vai ficar nesse país, não. Tá louco, não dá para ficar aqui, não sei o quê. Só que aí a gente se mudou para um hotel, num período de 4 meses, fomos morar num hotel. Nós havíamos acabado de comprar aquela casa, estava imobiliando ainda. E aí nós resolvemos ficar no Brasil. Aí nós nos mudamos, tudo, e aí continuamos trabalhando, só que chegou um momento onde eu recebi o meu primeiro processo trabalhista, e eu não sabia o que era isso. Por isso que uma coisa que eu sempre falo para os meus mentorados, e eu costumo sempre dizer, não se permita ser uma pessoa ignorante. Quando eu falo ignorante, você não é obrigado a saber absolutamente tudo, e nós não vamos saber tudo. Mas quando você estiver inserido em algo, procure saber o máximo possível dentro daquele local que você está inserido, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, porque você vai precisar, em algum momento, de um conhecimento que você não tem. E foi o que aconteceu. Eu trouxe toda a minha bagagem acadêmica para dentro da minha empresa. Só que aqui no Brasil as coisas são diferentes. Eu me formei em administração no Japão, no sistema onde não existia processo trabalhista. O que é certo, o que é para fazer a gente faz, não tem aquele negócio, múltiplas funções. Aqui é muito cheio de... Eu não sei se está certo ou errado, não tem problema, mas eu não conhecia isso. Só que foi um processo atrás do outro, porque quando você perde um processo trabalhista, os outros funcionários que querem já sair, eles acabam seguindo aquela linha também, e aqui assim, se eu conseguir tirar 10 mil ali, o outro vai tirar 11, eu consigo dar entrada numa moto, eles querem tirar vantagem porque eles enxergam que o patrão ele está sempre melhor do que o colaborador, e nem sempre é isso. Verdade. E aí, uma parte da minha reserva já tinha ido com os ladrões e a outra parte já estava indo com os ladrões legalizados. Porque a partir do momento que eu emprego alguém, eu pago o salário justo que eu digo,
Às vezes não é justo na visão dele, mas é o que o mercado está pagando. E eu pago em dia, e a pessoa faz uma coisa comigo, eu acredito que ela esteja me roubando. Mas é lei, a gente tem que cumprir. Só que começou a vir, e aí o meu endividamento começou a aumentar. E eu não sabia o que era endividamento e não sabia o que era processo trabalhista. Quando eu me vi numa situação, eu estava completamente falido, devendo, porque aí eu já vendia um terreno, vendia os meus bens materiais que eu havia conquistado, eu comecei a vender para pagar a dívida. E essa dívida nunca acabava, porque eu tinha que pagar advogado, eu tinha que pagar contador, eu tinha que pagar o funcionário, eu tinha que pagar não sei o quê. E aí as pessoas... quando você está num buraco de endividamento, parece que todo mundo, você está devendo para todo mundo. E aquilo começou a me fazer mal, mentalmente, a minha saúde começou a ficar comprometida, porque eu me dedicava muito ao trabalho, então eu não praticava esporte, eu não cuidava da minha saúde, e quando eu percebi, minha família também estava acabando, porque eu não tinha tempo para minha esposa, e eu me vi endividado. E aí, meu segundo momento de vulnerabilidade foi quando eu estava em casa, e aí começou a anoitecer, e eu fui acender a luz, e a luz não acendeu. Só que em volta da minha casa, eu vi que tinha luz, energia. E aí eu liguei na portaria, aí o rapaz falou assim, seu Marcos, a CPFL, a Companhia de Energia, veio e cortou sua energia. Eu falei, pô, mas você não me avisa nada? Ele falou assim, seu Marcos, não precisa avisar, porque assim, me desculpe, mas é isso que acontece quando a gente não paga a conta. No momento, eu achei uma audácia dele falar isso para mim. Mas aí depois eu entendi que ele estava certo. Errado era eu, que não estava conseguindo dar o essencial para minha família. E quando a minha esposa chega e não tem energia, é como se eu tivesse... Eu queria sumir naquele momento. É um sentimento que é difícil de descrever. E aí eu falei assim, eu preciso tomar uma decisão. Foi quando eu resolvi voltar para o Japão. Porque aí eu já tinha me desfeito das duas empresas. Uma eu dei assim, essa empresa em troca, paga só essa dívida para mim. E aí eu resolvo voltar para o Japão, mas eu volto sozinho. Eu não volto com a minha esposa. Porque eu falei, você fica que eu vou levantar um dinheiro, porque eu já sabia quanto tempo eu precisava para levantar X de dinheiro para pagar minhas dívidas. E eu volto e a gente vai retomar a nossa vida. Tudo certo. Então, assim, a cultura latina, é difícil acontecer isso de se desfazer o casal para você fazer uma mudança que você não sabe quando você vai voltar e passar esse período longo, distante. Eu não conheci alguém ainda que tenha feito isso e que voltou e o casamento seguiu como se nada tivesse acontecido ao longo desse tempo. Verdade, eu também não conheço. Mas o que a gente... Por que isso acontece? Por causa do momento que nós vivemos 20 anos, eu vivi 20 anos no Japão. A cultura japonesa permite com que você tenha essa objetividade. Eu fui com foco e objetivo. Eu não fui lá para arrumar mulher, eu não fui lá para arrumar uma outra companheira. Eu fui lá para resolver um problema e que lá eu iria conseguir resolver mais rápido. Então, minha cabeça estava focada nisso. Só que depois de um ano, estoura a pandemia. Eu não consigo voltar para o Brasil. Os aeroportos se fecham. Tu foi para lá para ficar quanto tempo? Eu fui para ficar 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Só que 1 ano estourou a pandemia. E aí eu não consigo voltar. Se fecha-se tudo, só que o Japão não parou de trabalhar. E foi nesse momento que eu fui fazer a minha pós em psicologia. Por quê? Porque eu queria entender o que havia acontecido comigo. Eu pensei assim, se eu for no psicólogo, ele vai me dar um remédio e vai dizer mais ou menos o que eu já sei. Mas eu queria entender o que aconteceu, aonde que eu havia errado para eu ter jogado 20 anos, entre aspas, e monetariamente, no lixo. Porque eu venho quase independente financeiramente e volto para o Japão falido, onde eles tinham cortado a minha energia.
eu estava dependendo dos meus amigos, de meus amigos darem dinheiro para eu comer. E sabe aquela quando você dorme e acorda, você fala, nossa, o que aconteceu com a minha vida? E você tem uma outra pessoa que depositou toda a confiança da vida dela, tanto financeiramente como pessoal, em você, que era minha esposa. E ela estava passando aquilo comigo, porque estava resvalando nela também. E aí eu fui fazer minha pós em psicologia. Então, quando eu começo a estudar psicologia e começo a encontrar as minhas respostas, foi quando eu conheci a educação financeira. Porque eu lembro que tinha um módulo só de educação financeira. E quando eu vi aquilo, a minha cabeça explodiu. Eu falei, cara, onde que eu estava que eu não sabia de nada disso? E aí eu fui estudar mais sobre educação financeira. Eu dei uma pausa na minha pós e fui buscar algum treinamento sobre educação financeira. Foi quando eu descubro um treinamento para educadores financeiros, e aí eu fui fazer paralelamente. Então, eu estava fazendo educação financeira e a minha pós em psicologia. E aquilo se complementava de uma forma que eu falava, meu, isso aqui é a coisa mais linda que existe. E aí eu comecei a aplicar nos brasileiros que estavam lá. Então, eu trabalhava e nos meus dias de folga eu aplicava nos brasileiros que estavam lá, e as coisas começaram a dar certo. E aí eu comecei a arrumar um cliente aqui no Brasil, mesmo estando lá. E aí eu falei, nossa, aqui tem um negócio interessante. E aí, quando você vai começar a pesquisar sobre o assunto, você entra num mundo que você não conhecia. E aí começou já a liberar para voltar, depois de 3 anos, eu retorno para o Brasil. Só que nesse intervalo, eu já conheci o Ricardo da Rádio Web. E quando a gente começou a conversar, eu comecei a contar essa história, ele falou, cara, você... E aí foi quando ele me convidou para fazer o programa na Real. Eu volto para o Brasil com vários contatos já, várias pessoas que eu conhecia só pela internet ou pelo videozinho, e eu começo a conhecer essas pessoas pessoalmente. Aquilo, para mim, era uma satisfação tão grande, porque eu falava, isso aqui é real mesmo. Só que a realidade do Brasil é totalmente diferente do Japão. Os brasileiros que moram no Japão, eles têm outras dores, que são totalmente diferentes da do Brasil. E aí, quando eu vejo que aqui tem muito endividado, eu falei, é esse público que eu quero conversar. Ah, mas esse público não dá dinheiro. Realmente, é difícil, porque ele já está endividado. Uma coisa é você pegar uma pessoa que só quer organização financeira e ela gera 20 mil de receita. Com essa pessoa é mais fácil de trabalhar. Mas o meu propósito, eu nem sabia ao certo o que era essa palavra, então muitas coisas eu fui descobrindo aqui no Brasil. E às vezes você fala, nossa, mas essa palavra está batida, todo mundo fala. Não, quando você realmente descobre a sua missão, e aí entra Deus também, porque para mim, eu achava assim, pô, mas eu trabalho, eu procuro não fazer mal para ninguém, mesmo sabendo que às vezes você faz, mesmo inconsciente. Por que ele não vai me dar as coisas que eu quero? E aí, quando eu comecei a entender que as coisas não funcionam dessa forma, que eu sou só uma ferramenta, aí as coisas começam a mudar para mim. E aí o meu casamento, que nunca teve em crise, assim, né? Teve financeiramente, ele começa a melhorar, o meu relacionamento com as pessoas começam a melhorar. Eu pedi muito desculpa quando eu voltei para o Brasil, porque era uma situação que eu achava que o dinheiro podia comprar tudo. E não compra. Ele ajuda pra caramba, ele abre as portas, ele te dá um conforto, mas ele não é tudo, mas ele ajuda. E aí foi quando eu comecei a nichar o meu público para os endividados. E é algo que eu sinto muito prazer quando eu estou atendendo, porque eu me identifico com a pessoa, porque eu já sei a dor que ela está sentindo. Os sentimentos de um endividado não é um dos melhores sentimentos que existe. E aí as coisas começaram a andar, eu já estou aqui no Brasil novamente há 3 anos,
trabalhando com a educação financeira. Não é uma profissão fácil. Não vá achando que você que está ouvindo, não, mas é tudo. Não, não é fácil. É como qualquer outra profissão. As pessoas ainda não conhecem muito bem qual é o nosso trabalho. Eles sempre acham que a gente está lá para julgar, para apontar. Não, nós estamos lá para estender as mãos e caminhar junto com você. Mas você também precisa querer essa mudança. Senão, eu sozinho não consigo fazer mágica. Olha, uma salva de palmas para essa história. É isso. Impactante. Eu gosto. Olha, hoje eu peguei mais alguns detalhes, Marcos, dessa tua história, porque eu já ouvi a tua história, mas bem superficial. Mas eu não sabia que tu tinha morado tanto tempo no Japão e os detalhes, né, dessa situação toda. Então, realmente, tu é uma pessoa que tem experiência, para passar para os seus mentorados em relação a dívidas, aos endividados, e é uma história muito bonita, parabéns, porque é uma história Obrigado. de superação. É uma história de lutas e de muitas vitórias, né? Eu tenho certeza que hoje você é uma pessoa que tem experiências, muitas experiências para passar, e tu sabe que é possível vencer a questão das dívidas, é possível ultrapassar essa barreira do endividamento, porque você é a prova viva disso. Então, muito bonito e parabéns mais uma vez pela tua história e pela tua esposa também, né? Por estar sempre junto ali contigo. Honra essa mulher, porque... Sim. Meu pai e minha mãe dizem isso. Olha, igual essa aí existe, mas olha, vai para achar nesse exato momento está difícil. É difícil mesmo. Então, ela é uma guerreira, assim, né? Sempre permaneceu ao teu lado nos momentos bons e nos ruins. E é para isso que serve o casamento, né? A gente precisa permanecer junto no momento bom e no ruim. Não só quando as coisas estão boas. Então, vamos começar falando um pouquinho agora sobre o que para muitos parece ser um ponto de partida para entender as dívidas. O que leva, Marcos, no teu ponto de vista, depois de toda essa experiência que tu adquiriu, o que leva a maioria das pessoas a se endividarem? Existem padrões ou comportamentos que você observa com frequência? Como também tu fez uma pós em psicologia, eu acredito que tu consegue identificar esses padrões com mais facilidade. A primeira coisa que eu identifico é quando a pessoa ela está vivendo uma vida que não é dela. Ela não consegue decifrar ou separar qual que é a vida real com uma vida que ela gostaria de ter. Porque eu posso gostar muito de algo, mas nesse momento eu não posso ter. Só que aí, diante desse crédito tão fácil que nós temos aqui no Brasil, que é uma máquina de fazer dinheiro para outro lado, a pessoa começa a achar que ela pode ter o que ela gostaria de ter. Só que a realidade financeira e comportamental não está preparado para tudo isso. E aí é onde ela começa a entrar no endividamento sem perceber. É como se fosse um tsunami mesmo. A água vem bem devagarzinho. Você vai se endividando bem devagarzinho e não está percebendo. Porque você começa, eu gastei, mas meu salário está cobrindo. Só que aí você vai gastando e vai... Quando você percebe, já saiu fora do controle. E então, uma das principais situações que eu vejo mesmo, quando a pessoa já começou a entrar no endividamento, ela não entender qual é a realidade dela. Ela precisa entender aonde que ela está, qual é a posição dela financeiramente e falar, puxa vida, ok, eu quero ter aquilo. Então, o que eu preciso fazer para ter o que eu quero conquistar sem me endividar? Então, a primeira coisa que eu consigo identificar numa pessoa é isso, viver fora da sua realidade. Interessante. E isso já nos leva para a próxima questão, porque muitas pessoas
se veem realmente em um ciclo de dívidas e não sabem por onde começar. Então, quais que são os primeiros passos que alguém deve tomar quando percebe que está endividado? Ela precisa voltar um pouquinho atrás e entender assim, qual ciclo que eu cresci? Qual ambiente que eu cresci e como que era tratado a parte financeira na minha família? Só que para isso, não é fácil a pessoa conseguir ter essa visão para poder enxergar isso. Ela vai precisar de uma pessoa. Porque ela não consegue lembrar, exemplo, quando ela pedia as coisas para os pais dela, como que ela recebia essa resposta? Será que na casa dela tinha muita fartura ou era muito restrito? Independente da situação, a pessoa poderia ter muita fartura e continuar gastando agora como era antigamente. Só que ela não gera a mesma receita que os pais geravam, né? E na escassez é a mesma coisa, porque ela pensa, pô, sofri tanto, agora eu estou ganhando meu dinheirinho, eu vou suprir tudo que eu tive de necessidade lá atrás. E quando ela não consegue perceber isso, ela começa a entrar no endividamento. E o primeiro passo é ela entender o quanto ela ganha e o quanto ela está gastando e com o que ela está gastando. Tem gastos que não tem para onde fugir. Você gerando receita ou não, você vai ter que pagar. A não ser que você more com seus pais, e às vezes seus pais não precisam do seu dinheiro. Mas a partir do momento que você tem essas responsabilidades, existem alguns gastos que não dá para você fugir, que é água, luz, internet. Ah, mas a internet hoje não é item essencial. Sua alimentação. Esses valores, eles precisam estar claros na sua mente para que você fale, esse dinheiro eu preciso ter. Só que, às vezes, dentro das situações, eu vejo as pessoas deixando de pagar a conta de energia, deixando de pagar a conta de água, para poder sair para comer uma pizza, para poder jantar, para poder participar de um churrasco comunitário ali, porque ela não sabe dizer a palavra não. E dizer não é muito difícil. É um processo de educação financeira. Então, essa palavra não, ela é fundamental, porque você não está dizendo não para aquela pessoa que te convidou, você está dizendo não para a sua realidade, para si mesmo. E aí, quando você tem coragem de dizer não, a sua situação financeira ela vai mudar. Bem interessante esse assunto que tu colocou, porque a importância de criar um orçamento para quem quer sair das dívidas, né? E falar não é essencial. Quando eu falo não para alguém, eu estou falando sim para o que eu pretendo lá no futuro, que é ter uma vida financeira equilibrada. Porque a gente precisa se organizar financeiramente se a gente quer sair das dívidas, da situação de endividamento. E para eu me organizar, para sair da situação de endividamento, algumas coisas precisam mudar. E uma das coisas é aprender a dizer não. Então, o orçamento, ele é uma ferramenta poderosa. Criar um orçamento. O que eu vejo é que as pessoas têm uma dificuldade de fazer isso. Por onde começar? E aí é que entra o nosso trabalho de educadores financeiros. Nós estamos aqui para isso, né? Para ajudar as pessoas, para despertar elas para desenvolver esse hábito de criar um orçamento. Mas, Marcos, infelizmente, muitas pessoas recorrem numa situação de dívidas, elas ficam perdidas, ficam ansiosas, e elas recorrem a empréstimos para tentar resolver dívidas, porque na cabeça delas é a atitude mais rápida, mais fácil, porque normalmente o que as pessoas fazem quando elas estão endividadas? Elas não procuram um educador financeiro, até porque muitas nem sabem que existem. Elas recorrem aos bancos, porque lá o gerente é meu amigo, ele vai me ajudar. E aí elas acabam criando outros problemas. Eu sempre falo que quando a gente faz um empréstimo, a gente está
fechando um buraco, abrindo outro buraco maior. Então, fica um buraco dentro de outro buraco e assim vai indo. Quando pode ser uma boa ideia pegar um empréstimo para pagar dívidas e quando que isso se torna um risco ainda maior? Então, vamos supor, vamos acreditar que essa pessoa já conseguiu ali, já entender o orçamento dela, ela já sabe quanto ela ganha, ela tem de receita, ela já sabe quanto que ela tem de despesa. Porque se ela não entendeu essa primeira parte, ela não vai conseguir tomar a melhor decisão na segunda parte, que é essa. Será que é necessário recorrer a um empréstimo? Qual empréstimo que vai ser melhor para esse meu momento? Sozinho, de verdade, ela não vai conseguir tomar essa melhor decisão. Isso eu garanto, porque todas as vezes que vou tomar conta de um mentorado, ela já tomou essa decisão sozinha. E aí o nosso trabalho é corrigir essa decisão que ela tomou. Mas vamos supor que essa pessoa está devendo o cartão de crédito, que hoje é um juros mais altos que tem no mundo. Os juros do Brasil no cartão de crédito é um dos juros mais altos no mundo. Porque é um crédito fácil. Quando você está endividado no cartão, existem algumas possibilidades. Ou você vai ter a frieza de esperar o momento certo para negociar essa dívida com a instituição financeira, mas isso você vai ter que passar por processo de ligações, de ameaça. É um processo desgastante, que eu passei assim, mas eu aprendi. Porque você costuma ser mal educado com a pessoa que está ligando. Você acha mesmo que a pessoa que está errada, ela está só fazendo o trabalho dela. Errado é você que ficou devendo e não conseguiu controlar o seu orçamento. Então, primeira coisa, seja educado com essa pessoa. E pode atender a ligação, não tem problema. E aí você cria um processo de assim, eu vou atender 2 vezes por semana. E atende, pergunta o nome da pessoa, pergunta o nome da empresa, bate um papo com essa pessoa para mostrar que você está interessado em resolver esse problema. Só que existe uma régua de tempo para você negociar. Então, para você poder negociar com o cartão de crédito, você vai ter que passar por todo esse processo. E às vezes a pessoa não está preparada, ela não está confortável para essa situação. Então, você pode também, se você é um CLT ou um funcionário público, você pode recorrer a um empréstimo mais barato. Então, dentro do mercado, qual o empréstimo que eu tenho acesso que é mais barato do que essa taxa de juros do cartão de crédito? Só que dentro do seu orçamento, você tem que entender se você vai conseguir arcar com essas parcelas. Porque a um período longo, ele vai começar a fazer parte das suas despesas fixas. Durante 1, 2 anos. Olha que louco. Numa ação de inconsequência, você fez uma compra, gastou mais do que você poderia, e às vezes você vai comprometer 2, 3 anos da sua receita por causa de um erro desse. E é um erro que você sabia que você não ia conseguir pagar. Só que porque você não sabe dizer não, você cometeu esse erro. Então, todo erro tem um preço, precisamos pagar. Então, é isso. O momento certo é você saber que você tem uma conta aqui para pagar com juros altíssimos, eu não quero passar por esse processo porque eu não vou aguentar a pressão, então eu vou buscar um empréstimo que eu consiga pagar e que os juros possa ser mais barato. E aí sim, talvez valha a pena você entrar numa outra dívida, mas é para pagar essa. Só que se você pagar essa, você vai ter que ter uma disciplina, porque você não pode fazer outra dívida, porque você vai assumir muito com o seu orçamento. Porque as pessoas têm que entender o seguinte, dinheiro paga dívida, pronto, isso é fato. Mas o que aconteceu para você chegar nessa dívida? Isso é importante. Se a gente não cuidar disso, você vai se endividar de novo. E se a pessoa optar por não pegar o empréstimo e passar por esse processo de espera, recebendo ligações, no caso,
ela vai ter que esperar juntar o dinheiro para pagar a dívida à vista. E esse é um processo que eu acho que é o mais correto, porque assim, a gente precisa ser educado, e eu sempre falo, não está escrito na testa endividado, que a maioria das pessoas não querem isso. Não quero ficar com meu nome sujo. O que vão pensar de mim? A melhor coisa para um endividado, para uma pessoa que gasta impulsivamente, é ficar com o nome sujo, porque daí ela não vai gastar mais. É porque as pessoas falam, o nome sujo é o nome popular, mas eles falam assim, protegido. Aí a pessoa fala, pô, mas está protegido. Está protegido de você mesmo, de cometer outras burradas. Quando você tiver educação financeira, pode ter certeza que eles vão liberar o seu nome de novo. Exatamente. Porque eles sabem que se ele liberar o seu nome, você vai fazer outra burrada. Então, espera. Não fica... Então, se ela passar por esse processo, ela precisa entender o seguinte. Se eu fizer o parcelamento, estou dando um exemplo, e eu vou pagar R$500 por mês, eu vou ter que tirar da minha receita. Se eu quiser passar por esse processo, você não precisa poupar os R$500. Poupe 250. Faça uma caixinha, uma reserva, para quitar essa dívida à vista. Não precisa poupar os 500. Poupe os 250. Porque na hora que vier aquela moça que ligar para você, que você odeia, você vai ter o dinheiro à vista. Aí você entra no jogo para negociar. E é muito, muito bom essa tua explicação, porque agora uma dúvida comum, muitas pessoas não sabem como negociar com os credores. Então, você poderia compartilhar alguma estratégia prática para negociar dívidas com bancos ou empresas? Hoje existem muitas cooperativas, né? O mundo das cooperativas explodiu. Não sei onde eles estavam, mas eles apareceram aí. Toda esquina que você vai, tem uma agência linda, maravilhosa das cooperativas. As cooperativas, elas são muito difíceis de negociar qualquer dívida. Ela negocia, mas ela não negocia tão bem como as instituições financeiras, os bancos, porque ela tem uma outra dinâmica. Nos bancos, você é correntista. Na cooperativa, você é cooperado. Você recebe a distribuição de lucros daquela cooperativa. Então, ela precisa ter lucro e repassar para os cooperados o porquê daquelas dívidas. Então, por isso que ela não negocia muito, porque ela não tem muita margem para negociar. As instituições financeiras, por trás, existem várias formas de você poder negociar e obter um bom resultado. Então, vamos supor que você esteja devendo há 1 ano no cartão de crédito. E você vem fazendo essa liçãozinha de casa. Quando a pessoa ligar para você, deixa ela falar qual é a proposta. E aí você faz o seguinte, pega o nome da pessoa, a empresa que está te ligando, qual dívida que ela está ligando, e você fala assim, amanhã você me liga a tal hora, mas eu quero que você me ligue. Porque agora você já virou íntimo da pessoa, você já formou uma ligação com a pessoa. Lilian, você pode me ligar amanhã às 13 horas e a gente conversar a respeito? Porque eu vou fazer umas contas e vou ver se eu consigo fazer esse pagamento à vista para você. Porque você já entende, vamos supor que você parou de pagar R$10.000 lá na época, 1 ano atrás. Então, o seu número mágico já começa de 10 mil. Esquece os juros, correção. O seu número mágico é 10 mil. Mas você não quer pagar 10. Você quer pagar 5. Você sabe que os 10 é um bom negócio, mas o 5 é o seu foco principal. E a moça ofertou 7. Quando ela ligar no outro dia, você... tudo bem, muito obrigado por ter ligado. Aí ela vai falar de novo. Qual que era o valor mesmo? 7 mil. Você pode gerar um boleto de 5 mil? Aí a pessoa vai falar que não. Fala, não, então tudo bem. Quando você tiver essa proposta de 5 mil, pode me ligar e pode gerar o boleto que eu vou pagar. Talvez ela vá gerar na hora. Mas se ela não gerar, lá no sistema, ela vai emitir essa informação de que você já tem os 5 mil. E aí vai para uma central de análise e fala assim, não, pode gerar o boleto dessa pessoa de 5 mil.
Vai dar sempre certo? Não, porque às vezes o banco naquele momento não tem aquela gordura para queimar com você, mas em algum momento vai dar. E você continua poupando, mas nunca vai ofertar mais do que aquilo. Porque pode ser que ela tenha ligado no dia 10, e o melhor momento para negociar é entre o dia 25 ao dia 30, porque ao final do mês os bancos precisam bater metas. E se essa meta vem, essa cobrança vem do Banco Central, é melhor ainda. Porque o banco também precisa repassar essa informação para o Banco Central. Por que o banco está com tanta dívida para receber e não recebe? É onde eles começam a querer negociar. Então, tem todo esse processo. Mas, voltando a dizer, sozinho é muito difícil. E aqui eu não estou querendo vender a minha mentoria ou vendendo a mentoria da Lilian, não é isso. Mas precisa, pelo menos, você ter alguém do seu lado para te confortar naquela ansiedade. Porque na hora que você está ali, você fica ansioso para quitar essa dívida. E essa ansiedade, às vezes, te atrapalha, porque você não vai fazer a melhor negociação. Ô, Marcos, eu quero vender minha mentoria, sim. Não, sim, eu também quero. Mas eu digo no sentido de, às vezes a pessoa fala, pô, mas... Não, esse é o nosso trabalho. Claro. Né? Isso aqui eu faço com o meu mentorado. Mas, assim, eu digo que você pode tentar fazer isso sozinho. Mas eu já tive situações que a pessoa está na ligação com o banco e eu estou na outra ligação ouvindo. E eu falando para ela assim, não, fala isso. Vai fazendo isso. Eu não costumo fazer. Mas quando a relação com o mentorado já está num nível assim, que você está muito tempo com essa pessoa confia tanto em você que acaba que você não consegue abrir mão disso aí. Você fala, não, quero participar dessa negociação. Porque para você, para mim, é uma coisa que... É uma emoção assim que eu não consigo descrever. Adrenalina. É adrenalina. Porque esse é o nosso trabalho. Olha que dica maravilhosa. Os ouvintes do Metamorfose Financeira hoje estão sendo verdadeiramente presenteados. Quem está ouvindo esse programa de hoje está ganhando, está recebendo ouro, informação ouro do educador financeiro Marcos Mizuki. Muito obrigada, Marcos. Olha, que insight maravilhoso sobre negociação de dívidas. Marcos, a gente precisa dar uma acelerada agora aqui, que o nosso tempo passa rápido. Fala demais, né? Tem muito conteúdo, mas eu tenho mais 2 perguntas aqui para fazer. Rápido. Apenas para quem já conseguiu sair das dívidas, é essencial trabalhar a mentalidade, né? Para evitar voltar ao ciclo de endividamento, porque a gente sabe que, como tu falou anteriormente, com dinheiro se paga a dívida, mas eu preciso entender o que me levou a adquirir essa dívida. E se eu não entender a minha mentalidade, eu vou voltar para esse ciclo. Então, como que a mudança de mentalidade dos hábitos financeiros contribui para evitar o ciclo do endividamento? Quando você começa a prestar atenção quem está à sua volta. Se você vive com pessoas... Pensa, assim, pensa nas pessoas que, quando você estava endividada, estavam ao seu lado, no sentido, qual era o seu comportamento de passeio, do dia a dia, quem eram as pessoas no seu trabalho, o que eles falavam, o que eles conversavam. Analisa friamente o que era conversado, qual que era o seu ambiente. E agora percebe que, quando você sai dessa situação, talvez você já tenha mudado algumas peças. Quando eu falo peças, são pessoas. E é isso que você tem que fazer. Você tem que mudar de ambiente. Porque reclamar, todo mundo reclama. Eu reclamo, ali, todo mundo reclama. Só que você viver num mundo onde todo mundo só reclama e não entra em ação, você vai virar só mais um. Quando você sai desse ciclo e olha de fora, você não precisa ficar de mal dessas pessoas, não é isso. Só vá em outro ambiente, porque ali você vai começar a prosperar. Porque as outras pessoas vão identificar que você é uma pessoa diferenciada também. E você sempre foi essa pessoa. Só que, às vezes, o seu ambiente não permitia que você tivesse essa essência
para fora. Você não conseguia expor a sua essência verdadeira, porque você vivia nesse ambiente poluído e agora você já está num ambiente um pouco mais clean, né? E aí sim você começa a entender que não vale a pena se endividar por coisas desnecessárias. Tem dívidas boas? Tem. Às vezes, se você compra um imóvel e está tudo dentro do seu orçamento, no orçamento familiar, e você tem um planejamento de que você vai quitar aquele financiamento de 30 anos em 7, 8 anos, porque você já fez um planejamento. E quando a gente senta ali na mesa, na cadeira do gerente para assinar um contrato, um financiamento imobiliário de 30 anos, você está centrado no seu momento atual. Eu estou bem empregado, tenho uma receita boa. Você não sabe o que vai acontecer de 30 anos para frente. Só que daqui 2 anos você pode perder emprego, a sua vida dá uma reviravolta e você não consegue mais pagar aquela prestação. Mas quando você senta ali com o planejamento de que você vai quitar aquele financiamento de 30 em 7 anos, pelo menos 3 anos você já está com o planejamento certinho. Esse dinheiro meio que já está ali. Agora, quando você entra lá num financiamento de 30 anos, sem planejamento, eu só quero entrar num apartamento, esquece, você vai sofrer. Então, o ambiente é fundamental, na minha opinião, que aconteceu comigo. Eu não deixei de conversar, de falar, de pedir ajuda e de ajudar essas pessoas que estavam lá comigo no meu endividamento. Mas hoje, as pessoas que estão à minha volta são pessoas que eu valorizo muito, porque essas pessoas me ajudam todos os dias a eu levantar, agradecer e entrar em ação. Mesmo que ao final do dia eu não tenha fechado nenhuma mentoria, que eu tenha aquela sensação de que não foi produtivo, isso é normal, mas eu falo, vai ter outro dia. O amanhã está ali me esperando. Exatamente, sempre ter ao nosso redor pessoas que nos impulsionem a ir mais longe e a continuar a nossa jornada acreditando, né? Eu também sigo esse ritmo, esse conselho de ter ao meu lado somente as pessoas que me ajudam, que contribuem para o meu crescimento. Perfeito, Marcos. E agora, para finalizar o nosso programa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está endividado e acha que não há saída. Um conselho, né? Uma palavra de motivação que você daria para essas pessoas. Procure ajuda. Procure ajuda de um profissional, porque esse profissional ele não está ali para te julgar, ele está ali para te ajudar. Da mesma forma que você que está endividado ajuda muitas pessoas de outras formas, não com dinheiro, porque você não pode. E às vezes o endividado ajuda outras pessoas com dinheiro. Mas não adianta você, estando endividado, você querer ajudar outras pessoas. Às vezes você tem o coração bom, e isso não mostra que seu coração é maior ou menor. Você precisa se estruturar primeiro para você poder ajudar outras pessoas. Então, assim, procure ajuda, entenda a sua realidade, o seu momento. O seu momento hoje é estar endividado, mas você não é uma pessoa endividada, você está nessa situação. É a mesma coisa que, de repente, a pessoa está acima do peso ou está abaixo do peso. É o seu momento. Pode não estar favorável dentro da realidade que você gostaria. Mas para você sair dessa situação, você precisa olhar no espelho e falar assim, eu não sou essa pessoa que estou vivendo esse ambiente, esse momento. E visualize o que você quer e aonde você quer estar daqui 1, 2, 3 anos. Se fala-se muito no início do ano de planejamento, vamos não sei o quê e tal, isso aí é falado bastante. Mas não é lorota. Você tem que escrever, não importa a ferramenta, seja no lápis, seja num caderno. Eu sou o homem do caderno de folha de papel, eu gosto. Então, eu preciso disso, olhar, visualizar e falar, putz, tenho que fazer isso hoje e eu vou fazer o quê? E às vezes não vai dar certo. Mas faça o mínimo de um planejamento, porque quando você vai num churrasco, olha que louco. Hoje é quarta, quinta, sexta-feira, não importa, mas eu sei que eu tenho uma festa no final de semana.
inconscientemente, eu já comecei a planejar. Se eu tiver que levar um kit churrasco, eu já sei o que eu vou levar, a roupa que eu quero usar, o horário que eu vou sair, a rota que eu vou fazer. Isso é um planejamento. E por que que você não consegue fazer um mínimo de planejamento com o seu dinheiro? Olhe para os seus pais agora. Se você tiver pai, não importa, a pessoa que você tem como referência. E veja se a vida financeira dela é a vida que você quer ter quando você tiver a idade dela. Se for, ok. Se não for, veja o que você tem que corrigir. Porque hoje eles têm talvez você para eles você ajudar eles de alguma forma. Porque 1% só da terceira idade tem independência financeira. 1% só da população brasileira tem independência financeira. O restante depende de ajuda. E talvez você que já está endividado está ajudando alguém. Só que se você não tem filho ou só fez um filho e a geração daqui para frente não vai ter a mesma disposição que você para ajudar. Então pense nisso. Hoje você tem energia. Daqui 20, 30 anos você não vai ter a mesma energia. Pode estar produtivo, mas não vai ter a mesma energia. Então, a mensagem era essa. Gente, que programa incrível, Marcos. Que programa incrível. Eu quero agradecer de coração pela tua presença. Foi uma conversa rica, prática e cheia de ensinamentos valiosos. O que vocês acharam, gente? Vocês que estão nos acompanhando, interajam conosco nas nossas redes sociais ou aqui mesmo através do chat da rádio. E antes de encerrarmos, Marcos, deixe as suas considerações finais e compartilhe com os nossos ouvintes onde eles podem encontrar mais do seu trabalho. Então vamos lá. Quero agradecer de verdade essa oportunidade. Para mim é um enorme prazer falar de educação financeira, poder transmitir essa mensagem para mais e mais e mais pessoas. E não poderia ser num lugar melhor, tendo a rádio, tendo esse programa maravilhoso. Eu estou no Instagram, @MarcosMizuki, educador financeiro. Podem me mandar mensagem pelo WhatsApp, não tem problema. É 011 990 27 80 61. E eu tenho um e-book que fala sobre sentimentos de um endividado, que lá no site da rádio está lá disponível. Se você está sentindo, tendo essa ansiedade, tudo essa parte que cerca o endividado, lá não vai te salvar. Mas é só para você entender que esses sentimentos que você está tendo, que você nem sabia que tinha, é por causa do endividamento. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar compartilhando um pouco da minha história e essa experiência aqui com a educação financeira, de verdade. Eu que agradeço pela disponibilidade e por essa conversa riquíssima. Eu gosto muito sempre de te ouvir, eu sei que realmente tu é um profissional muito qualificado. E eu quero encerrar o nosso programa de hoje com uma reflexão da palavra de Deus, que eu sempre finalizo, né, com a palavra de Deus, que está lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 13, diz assim: o prudente vê o perigo e busca o refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Olha que palavra poderosa. Eu falo que a Bíblia, ela tem muito de educação financeira. Vou até repetir. Repete. Oi? Repete. O prudente vê o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Então, esse versículo nos lembra da importância de sermos proativos e cuidadosos com nossas decisões financeiras. E que a gente possa buscar essa sabedoria e agir com responsabilidade. Responsabilidade é o que a gente precisa ter com a nossa vida financeira, para que a gente venha ter, no mínimo, uma vida digna. Não estou nem falando de ser milionário, bilionário, multimilionário, mas de ter uma vida digna, com paz financeira. Essa é a reflexão
que eu queria trazer para vocês com esse programa. E para você, querido ouvinte, que quer aprender mais sobre finanças, não deixe de acessar o site da Rádio Web. Lá você encontra conteúdos incríveis sobre educação financeira, muito mais. Inclusive, o e-book do Marcos, Sentimentos de um Endividado, está lá no site da rádio. Você pode adquirir. É um investimento muito pequeno, perto do conhecimento que você terá com esse e-book. E tem muitos produtos, tem e-book meu também, tem vários sites que você pode acessar. Então, não deixe de conferir a programação da rádio também. O Marcos tem um programa. Fala aí sobre o seu programa, Marcos. Meu programa vai ao ar toda sexta-feira. Ele chama Na Real, onde a gente pega um resumo das notícias da semana e bate um papo nesse linguajar fácil de entender. Não estou ali para agradar ninguém, é na real mesmo, é dentro do que eu acredito que seja certo. Eu estou certo? Não, a maioria das vezes eu estou errado, mas é o meu ponto de vista. Não ofendo, não agrido, não tem nada, é só um bate-papo. Eu pego a notícia e coloco o meu ponto de vista. Então, ele vai ao ar toda sexta-feira às 20 horas, e está no Spotify também, é só procurar lá na Real Educação Financeira do seu jeito, e tem a reprise na segunda-feira. E essa semana, lá no blog da rádio, queria colocar que eu escrevi um artigo bem bacana sobre cartão de crédito. Eu até me surpreendi, eu falei, nossa! Mas foi algo que eu estava fazendo um atendimento e esse insight veio na hora que eu estava fazendo o atendimento e eu fui atendendo a pessoa e escrevendo do lado, assim. E depois eu coloquei no programa e aí fizemos um compilado lá e colocamos no blog, vale muito a pena dar uma lida lá. Ficou bem bacana. Comigo também acontece isso. Eu estou, às vezes, em alguma situação, até no meu momento de lazer, me vem uns insights, eu já escrevo no meu bloco de notas e ali sai um texto. Então, gente, esse foi o nosso Metamorfose Financeira de hoje. Muito obrigada pela companhia de vocês que nos acompanharam até o final desse programa. E nos encontramos na próxima terça-feira para mais um programa incrível. Até lá, fiquem com Deus e lembrem-se, suas escolhas financeiras hoje moldam o seu amanhã. Uma excelente noite e até a próxima.